vereador que nem sabe que existe um tal de FUAB, percebe? Então toda ajuda é bem-vinda e nós temos que interferir enquanto poder para ajudar o Poder Executivo a encontrar solução para isso, senão o prédio vai ficar fechado ad eterno. Mas Vossa Excelência há de convir que eu não sei quanto se gastaria para reformar o prédio. O recurso do FUAB viabiliza este valor? Primeiro então, tem que entrar lá e fazer uma avaliação. Então, o que a gente precisa, na verdade, é achar uma solução que eu entendo que seja muito mais rápida do que essa. É só o prefeito se dirigir à juíza e dizer: eu quero uma relação com o condomínio e quero dar andamento com os meus técnicos, com a minha assistência social, com a minha secretaria de habitação, eu quero um encontro de solução, mas para isso eu preciso entrar lá com CREA, com CAL, verificar as condições do prédio, verificar o quanto custa recuperá-lo. Mas Vossa Excelência tem uma grande relação com o Ministério Público, por que não propôs isso ao Luciano Matos, que foi o autor da lei... eu não sei, baseado em que Vossa Excelência está dizendo que eu tenho uma grande relação. Porque Vossa Excelência, eu tenho uma relação que é conquistada com respeito. Mas eu não estou dizendo que essa relação, eu falei, de entender que é uma relação promíscua? Claro. Não. Até porque eu sou respeitoso com Vossa Excelência e jamais falaria isso. Não, claro. Eu sou vereador, sou autoridade, 1/21 avos do Poder Legislativo. Então, 1/21 avos. Se eu exerço na plenitude a autoridade que o povo me deu, é uma outra discussão. O Ministério Público tem respeito por essa casa. Aliás, na última ação promovida contra o Poder Legislativo, em vários trechos da ação civil pública, o presidente atual é protegido pela doutora Renata Scarpa. É verdade ou não, Bruno? Quantas vezes o presidente atual tem tomado iniciativa no sentido de reverter problemas que se acumularam ao longo do tempo? Quantas vezes essa passagem é feita? Então, o respeito existe. Agora, a contrapartida é a gente contar com o Poder Executivo, e esse sim tem autoridade para usar os instrumentos que ele tem na mão, que são instrumentos orçamentários, por um lado, mas são também instrumentos de recursos humanos. Os recursos humanos não são apenas de assistência social, que tem um papel e um código de ética que impede que eles estejam participando de ações agressivas em relação à população. Mas eu propus em plenárias anteriores que nós pegássemos os deputados federais eleitos por Niterói e pleiteássemos uma audiência com a Caixa Econômica, que pode ser o indutor de financiamento pelo projeto Minha Casa Minha Vida, para que ali ele possa alocar recursos e disponibilizar a reforma de todo o prédio. E aí, a Cecília, que fica aqui, que é assessora do Jordi, entrou em contato com a chefia de gabinete, não tem relação política com o Jordi, mas ela ali, preocupada com a situação, e é louvável uma atitude dessa, para que o Jordi possa agendar com a Caixa Econômica. Procurei o presidente, procurei alguns vereadores para irmos a Brasília para viabilizar essa questão. Eu já vou deixar uma parte, só um minuto. Então, nós precisamos, já que é uma questão de governo, e é uma questão que não tem bandeira partidária, nós não podemos criar uma expectativa para essas pessoas que foram desabrigadas e não ter uma resposta. Porque entendo que eu estava em Brasília no dia 4 e o vereador Renatinho propôs uma audiência pública específica para a Caixa Econômica, prédio 327, Nossa Senhora da Conceição da Manuel Peixoto. E hoje foi proposta uma nova audiência pública para moradores de rua, mas 98% de quem estava aqui eram os moradores da Caixa Econômica. Então, nós precisamos dar uma satisfação, porque é muito sério uma situação quando criamos expectativa, mas não temos soluções. Eu acho que o momento agora é achar soluções. Se a solução é pegar o recurso do FUAB, vamos pleitear. Eu tenho certeza que o presidente vai se empenhar nisso. Agora, nós precisamos sentar e parar de blá, blá, blá e achar uma solução. Ou seja, a Caixa Econômica, não podemos investir porque é um prédio privado. E nós vamos provar que em outras circunstâncias, nós utilizamos da prerrogativa e o governo utilizou recursos públicos para atender determinadas questões, e essa sim é de interesse social. Agora, não, vamos conseguir com o FUAB, ou vamos conseguir com a Caixa Econômica, o que a gente precisa é de solução, porque quem tem fome tem pressa. E não é justo. Grande parte dos idosos ali que compraram com sacrifício seus imóveis, hoje estão indefinidos aonde vão morar. E aí, isso, para mim, é uma prerrogativa de prioridade. Não só pelo estatuto, não, mas uma questão de humanidade.
E aí jogar responsabilidade na ciência social ou jogar responsabilidade em quer que seja, a nossa função é essa. E cada vereador aqui ajudou o seu deputado federal, ajudou o seu deputado estadual. E nós precisamos ter a responsabilidade de nos unirmos aqui, e a vitória não é de nenhum vereador, não. A vitória é daqueles que possam voltar para suas casas. Pô, não, pode falar. Agradeço Vossa Excelência de me permitir uma parte. Sempre. Me senti até constrangida, porque Vossa Excelência estava desenvolvendo o raciocínio de uma maneira muito correta, com muita lucidez. E aí, quando a gente vê o nosso colega parlando, às vezes a gente não sente nem vontade de pedir a parte, né? Às vezes é melhor deixar a pessoa fluir. Mas eu agradeço Vossa Excelência me permitir aparteá-lo. Eu acho 2 ou 3 questões que são importantes. A primeira delas, quando Vossa Excelência estava falando da questão da audiência pública puxada pelos vereadores do PSOL, o vereador Renatinho, eu tive a oportunidade de acompanhar do início até o final da audiência pública. A primeira questão que é importante a gente registrar, a nossa conduta, eu posso falar por mim, por mais ninguém, a minha conduta sempre foi, sempre será uma conduta de escuta. A gente não pode, em nenhum momento da nossa caminhada, estabelecer de antemão que a gente é dono da verdade, que a nossa verdade é uma verdade absoluta, que tudo que a gente está fazendo está absolutamente correto e que qualquer outra ponderação está equivocada. Sobretudo quando a gente fala de participação popular, de audiência pública, do processo de escuta. Isso é muito importante. Então, eu acho que hoje a gente teve a oportunidade de fazer o quê? A escuta, ouvir o que as pessoas estavam colocando, suas queixas. É muito importante a gente entender também que a gente está dialogando com uma população que tem muita vulnerabilidade. E quando a gente está tratando com uma população que tem muita vulnerabilidade, muitos anseios, o nosso processo de escuta e de sensibilidade ele tem que ser ainda maior. Porque vão ter questões que vão ser colocadas que precisam ser o quê? Relativizadas, não é? Da mesma maneira que o que Vossa Excelência coloca, o que eu coloco, não é verdade absoluta, tampouco o que a gente às vezes escuta é verdade absoluta. A gente precisa ponderar, porque isso faz parte do processo pedagógico, dialético, de escuta e de desenvolvimento dos processos. Então, esse é um primeiro elemento muito importante, muito importante. Nós podemos escutar, ouvir os usuários, suas colocações e ponderações. Escutamos também, ouvimos os profissionais que fazem o acolhimento e eles também colocaram o seu ponto de vista. A gente pode ver, né, vereador, ponto de vista bem diferente. E todas as vezes que as informações vão chegando, a gente vai podendo dirimir algumas questões. Por exemplo, na lei que fala sobre conselho tutelar, a lei que fala sobre conselho tutelar, está escrito que tem que ser viabilizada uma viatura. Sabe o que nós fizemos? Nós viabilizamos 2 viaturas por conselho, só que isso não está na lei. Se você, eu faço um desafio, liga para São Gonçalo, liga para o Rio de Janeiro e pergunta se tem 2 carros por conselho tutelar. Não tem. Tem 1 carro por conselho tutelar. O que foi feito em Niterói? 2 veículos por conselho. Quando Renata Scarpa entrou para questionar, ela entrou e eu falei para ela, olha, deixa eu explicar uma coisa, eu tenho que cumprir o que está na lei, a lei fala 1. Só que quebrou o 2º carro. Realmente, o 2º carro está quebrado, mas o que está na lei é 1, não são 2. Então, vamos mediar aqui. E hoje, cada conselho de Niterói tem 2. Isso é importante registrar. Permite-me aqui Isso é importante registrar. A lei é federal ou municipal? É uma lei que normatiza o funcionamento dos conselhos, da cidade também. De Niterói. A lei Isso. federal. E lei federal que também. regula- Lei- mas aqui fala dos carros, é federal ou municipal? Federal também. Não, ela é uma lei só e vai discriminando passo a passo. De funcionamento dos conselhos. E serve para todos os municípios, Até inclusive com para relação Niterói. a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho. E aí, Perdoe-me aqui, é uma interrupção. por esse é Vossa um elemento. Acho que um elemento importante também é nem sempre a justiça é justa. Nem sempre a justiça é justa. É muito importante a gente registrar que a questão da Caixa Econômica Federal não foi provocada pelo poder público.
Não foi a prefeitura, não foi a Câmara de Vereadores de Niterói. Vocês viram, as pessoas vieram aqui para a Câmara de Vereadores. Teve vereador, como Vossa Excelência, que foi hostilizado, né? Vossa Excelência estava colocando um ponto de vista, né? Eles tentaram, mas depois no meio do caminho se arrependeram, voltaram atrás, que começaram a ouvir, né? Mas assim, aqui a gente prestou solidariedade, apoio. Agora, existe o nascedouro do problema. Em 2013, o Ministério Público abriu uma ação para discutir a questão da Caixa Econômica Federal. Agora, há pouco tempo, uma síndica que antecedeu a atual, Lorena, de novo requenta isso. Então, uma discussão que era totalmente do campo do privado, entende? Por exemplo, o poder público, ele não pode ser, na minha opinião, eu não vou falar penalizado, mas ele não pode, na minha opinião, não deve ser cobrado, como se ele fosse o responsável para tratar de questões privadas. Vou aqui dar um exemplo. Na sentença da juíza, uma sentença equivocada e que tem que ser questionada, embora as pessoas digam que sentença judicial tem que ser cumprida, e ainda bem que o procurador recorreu e levou, ela dizia na sentença que a prefeitura que tinha que se responsabilizar. Como que a prefeitura vai se responsabilizar por um prédio privado? Tem cabimento uma coisa dessa? Um prédio privado? A utilização de dinheiro público para tratar de questões de natureza privada. Porque vejam bem, ali existem várias identificações que são diferentes. O vereador tem razão. Por exemplo, tem idosos, tem comércio, tem ocupação. Ocupação é diferente do cara que é dono do imóvel. Tem o cara que paga o aluguel. Sabe o que a juíza queria? Dar uma canetada e mandar dar aluguel social para todo mundo. Vocês acham que está correto o cara que é proprietário, que é dono do imóvel, que tem grana? Porque se ele é dono, ele tem grana. Mesmo que seja um lugar barato. Não é verdade? Que ele ganha aluguel social? Pois se vocês olharem a sentença da juíza, e eu estava questionando isso ontem, é uma sentença que deixa em aberto, não dialoga com a lei. Existe uma lei de aluguel social em Niterói. E sabe o que a lei determina? A lei determina que tem que ter critério. Ninguém pode fazer uso de um benefício sem cumprimento do critério. Você imagina? Aí você começa, vai lá, junta todo mundo e bota aqui na Câmara e todo mundo grita, ou na porta da prefeitura, ou seja onde for. E você tem pessoas em luta, que é justo e é digno, mas com características o quê? Distintas. Lá tem o cara que é comerciante, o cara que é proprietário, a pessoa que está ocupando, que é população em situação de rua. O que caberia à Secretaria de Assistência? Caberia à Secretaria de Assistência o que ela está fazendo, que é dar 160 aluguéis sociais. São 160 famílias. 160. Agora, o que a gente não pode? Passar por cima da lei. A gente não pode dar aluguel para social para quem pagava aluguel. Porque se estava pagando, é porque tinha meios de fazê-lo, porque obtém alguma renda. E se a pessoa tem renda, ela não pode ganhar o benefício. Então, às vezes é difícil das pessoas compreenderem determinadas coisas, né? A gente tem que fazer as coisas dialogando com a lei. Isso também é muito importante. E eu não acho que o papel do poder público, e eu não estou usando a palavra penalizar, mas eu estou dizendo assim, às vezes, por assumir responsabilidades que não são suas, o município vai só recebendo bola, amigo. Eu fui a vereadora que fez audiência pública e lutou pela reabertura e municipalização do restaurante popular. Fiz abaixo-assinado, peguei os ambulantes, fui para a porta da prefeitura, fiz a luta política, boa luta política, e conseguimos reabrir e municipalizar o restaurante popular de Niterói. Aí tem o PROES, que está botando mais PMs na rua para garantir a segurança da população. Tem a biblioteca municipal. Ou seja, o município de Niterói, ele só recebe bola. Ele só não recebe o quê? Recurso.
Só dinheiro que ele não recebe. O governo do Estado está devendo só para o Fundo de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro 600 milhões. 600 milhões de reais. O governo federal, eu acho difícil. Sabe por quê? Porque agora o atual presidente acabou de dizer que de 0 a 3 salários mínimos vai ter que pagar o aluguel. Tá certo? A Caixa Econômica Superintendente avisou num ato de entrega de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos que a linha de crédito para a construção de quem ganha de 0 a 3 salário mínimo está fechada. Então, como que nós vamos lidar? Porque nós vivenciamos um processo de luta pela moradia que está correta, mas que precisa dialogar com outros entes da federação. Porque, por exemplo, em Niterói, as quase 3 mil moradias do Morar Melhor que foram entregues nesses 5 anos, vereador, tinha contrapartida do governo federal. Tia Dilma, que muitos não gostam, deu terreno para fazer lá no Caramujo 700 unidades. Deu no Baldeador, deu no Sapé. Aí tem um monte de gente que critica, fala mal, tem o direito. É da vida, do jogo, é da democracia. Mas agora, sabe o que acabou de acontecer? O governo federal acabou de avisar que acabou. Acabou. Não tem mais contrapartida. Que o Morar Melhor em Niterói, ó, Zé Fini. Se o município quiser fazer moradia popular, para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, tem que arcar com terreno e com financiamento sozinho. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, da questão do debate da moradia popular, que é um debate justo, correto e digno, porque a gente tem déficit habitacional. Eu agradeço Vossa Excelência, peço 1000 desculpas por ter me alongado, mas queria fazer apenas esses reparos. A audiência pública é sempre muito importante, a escuta é importante, mas a escuta do usuário, mas também a escuta de quem está trabalhando, de quem está na ponta, porque essa escuta é que faz a gente também entender o que está acontecendo de verdade na política pública. Eu tenho convicção, que com todos os cortes que o governo federal está fazendo no Fundo Socioassistencial de Niterói, com a falta de repasse do governo estadual, que deve para o conjunto de secretarias, 92 municípios, 500 milhões de reais, que Niterói está fazendo com que tem muito mais do que muito município por aí, que tem muito mais investimento. Nós temos uma rede socioassistencial hoje na cidade de Niterói que é consolidada, e isso é reconhecido nas conferências, nos debates, nos conselhos, e disso a gente não tem a menor dúvida. Então, mais uma vez, eu agradeço Vossa Excelência por estar partilhando. Parabéns, vereador. Mas, vereadora, Vossa Excelência que participou da audiência pública aqui, constatou, e eu pude constatar isso, que grande parte dos ocupantes ali não são proprietários. Nós temos 374 unidades ali, sem comprovar o título de propriedade, e os demais comprovaram a sua permanência ali, alguns com locação e outros voluntariamente entraram e foram utilizando o espaço ali. Vossa Excelência está correto. O que eu quis dizer é que podemos identificar, a partir das VDs que foram feitas pelo CRAI Centro, que existem várias categorias, não existe uma única categoria. Okay. Não é só gente que está ocupando, tem tudo ali. Sim, mas dentro do meu raciocínio que eu queria complementar para Vossa Excelência poder fazer um juízo de valor, saiu publicado no Diário Oficial do município, no sábado, a disponibilização de várias moradias de cadastro de moradores do Peixe Galo e Salinas, do Preventório e do Boa Esperança. Pergunto eu, se o direito tributário permite que nós possamos tratar os desiguais de forma desigual, porque isso é um princípio, né, da igualdade, isonomia, por que não dar a esses que estão desabrigados hoje, sendo prédio particular ou não, porque quem morava lá no Preventório, necessariamente, ou comprou imóvel, ou construiu o seu imóvel. Não, meu amado, o que eu quero lhe dizer é que esses desabrigados que ganharam essa moradia, eles chegaram de alguma forma no Preventório. Alguns compraram a unidade. A diferença entre comprar na comunidade e comprar ali, a diferença é a escrituração. Mas, dentro da relação comercial, houve uma compra e venda. Só que, como não existe o título de propriedade na comunidade, fica muito difícil do Estado poder monitorar.
Então eu entendo, por questões de analogia, se o governo teve a capacidade de inserir dentro do programa Minha Casa Minha Vida, do cadastro da prefeitura, moradores do Peixe Galo e Salinas, moradores do Preventório e moradores do Boa Esperança, por que não inserir esse público do 327 da Amaral Peixoto nesse mesmo direito à moradia, se vão restaurar... Só uma informação que é importante. No momento em que foi feito o CAD único dessas pessoas, e ainda está sendo feito, mas das 102 primeiras famílias que foram para o CAD único, também foi feita a transversalidade com a Secretaria de Habitação, porque a Secretaria Municipal de Habitação ela tem um cadastro que é fornecido a partir do CAD único. Boa parte dessas pessoas já estão inscritas no Morar Melhor Niterói, só para você saber. Sim, mas não foi publicado em Diário Oficial que estas pessoas também teriam direito, vereadora, pela habitação. Então, deixa eu explicar para Vossa Excelência, para a gente dialogar, para a gente se ajudar. A gente está aqui num papo... Não tem publicação em DO nesse momento sobre questão de moradia. O que ocorre? Para você ter direito à moradia na faixa de 0 a 3, você tem que estar no CAD único, Sistema de Cadastramento Único da Assistência, ok? Gera lá um número, uma numeração. Esse número, ele também é utilizado pela Secretaria de Habitação, tá? Num cadastro geral da habitação, ok? Tá certo? E o que ocorre? As primeiras 102 e as outras também, porque agora... foram feitas mais 50 e poucas, que estão dando aí hoje 160 famílias em aluguel social. Qual é o encaminhamento da Secretaria de Assistência? Cadastrar a todos no CAD único, todos, e direcionar esse cadastro para o cadastro da habitação. Agora, elas vão estar no cadastro da habitação, mas isso não tem que ser publicado em Diário Oficial, tá certo? Ninguém que está hoje no cadastro geral da habitação no município de Niterói, que ganhou moradia, nenhuma dessas pessoas saiu em Diário Oficial. Elas só saíram em Diário Oficial no momento em que elas foram contempladas. Quando você é contemplado, porque tem um sorteio, tem lá, ó, vamos lá, 30 mil pessoas inscritas no cadastro da habitação. 30 mil. É por local de moradia, um primeiro critério. Ou seja, se eu moro no Sapé e vai ter construção no Sapé, eu vou participar de sorteio aonde? No Sapé. Porque isso é o que preconiza a política habitacional. Você tem que ficar no seu lugar de origem. Então, eu vou participar do sorteio no Sapé. Ou seja, as 4 mil pessoas do Sapé vão disputar 350, 250 vagas de moradia naquela localidade. Se elas forem contempladas nesse sorteio acompanhado pelo Ministério Público, aí o melhor, a pessoa mais indicada para falar sobre essas regras todas, nem sou eu, é o vereador, licenciado, secretário Beto, mas é mais ou menos assim que funciona, para não dizer que é exatamente assim que funciona. Elas participam desse sorteio, se elas forem efetivamente escolhidas, aí sim o nome delas é publicado em Diário Oficial. Mas o que a gente pode fazer e deve fazer, garantir, vereador Beto, e Vossa Excelência está correto, que todas essas pessoas estejam no cadastro de quem ganha de 0 a 3 salários mínimos para ganhar a moradia na cidade. O nosso desafio, vereador, é outro. O nosso desafio não é cadastrar as pessoas. O nosso desafio é fazer o governo federal botar grana na Caixa Econômica para a gente construir moradia, comprar terreno, desapropriar terreno na cidade de Niterói e ter linha de crédito para construção. Esse é que é o nosso desafio, não é cadastrar as pessoas. Cadastrar as pessoas, gradativamente nós vamos fazê-lo. Vereador, eu peguei a publicação aqui para tentar ser mais preciso. Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária, edital de seleção 01/2019, Badu. Calma, vereador. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, doravante denominada SMRF, em consonância tal. O presente edital tem por objeto selecionar 377 famílias na forma do item 3 da portaria do Ministério das Cidades, tal. O empreendimento em questão é composto de 540 unidades,
distribuído em 12 blocos, composto tal. Serão reassentadas 163 famílias por força do decreto municipal número 13.250/2019, publicado no Jornal da Tribuna em 27 de maio de 2019, recentemente. 67 famílias vítimas de deslizamento da comunidade do Boa Esperança. 50 famílias vítimas de deslizamento da comunidade Preventório. 30 famílias vítimas de deslizamento da comunidade Peixe Galho e Salinas. 16 famílias residentes no casarão situado na rua Presidente Domiciano. Ou seja, o que eu estou sugerindo? Se foi feito esse cadastro, e o município tem feito sistematicamente unidades que estão sendo entregues, por que não aproveitar o momento e inseri-las também nesse cadastro, uma vez que Vossa Excelência está informando que o cadastro está sendo realizado dessas pessoas para que o CAD único, que é o regular... Sim, mas a nossa ideia é achar uma solução. A conversa se iniciou aqui quando eu cobrei do pessoal uma ingerência, ou seja, uma participação de todos nós, para que cada um pudesse contribuir de uma forma, a gente achar a solução. Claro. Então, o vereador Paulo Eduardo sugeriu que a verba do FUAB pudesse financiar essas moradias. Eu não acho justo, e aí é a questão da minha fala, que se nós estamos atendendo moradores de comunidades que estão numa situação, como já foi detectado e nós já falamos aqui, nós ignorarmos essas pessoas que estão aqui desabrigadas hoje. Porque qual a diferença do desabrigado do centro para o desabrigado de Jurujuba? Aqui, ó, Vossa Excelência está correto. E a minha fala foi na mesma direção. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, no último período, quando nós tivemos problemas de deslizamento, de pessoas perdendo moradia em comunidades empobrecidas, o que ocorreu? O prefeito preparou decretos. E por que o prefeito preparou decretos nesse sentido? E aí são duas coisas distintas. O que eu estou falando é, o caso da Caixa acabou de acontecer. Então, o que nós estamos fazendo gradativamente? O cadastramento das pessoas. Então, esse é um elemento, é uma informação, ok? Essa é uma questão. A outra questão é a normatização disso através de decreto no momento em que o cadastro está pronto. Então, o que eu estou falando vai na mesma direção de Vossa Excelência, Não, tá bom? Então, Vossa Excelência está esclarecendo, e aí, vereador Paulo Eduardo, que essas pessoas, pela informação da nobre vereadora Verônica, também serão inscritas no CAD único, consequentemente terão direito a se cadastrar no Minha Casa Minha Vida. Isso já é uma posição, ok? Compreendeu, vereador? Sim, mas tem que ter um procedimento administrativo. Inegavelmente, a gente sabe da necessidade emergencial. E aí, a assistência social estabeleceu um aluguel social para que eles pudessem achar uma moradia, para que pudesse até resolver o problema, essa solução. Então, qual é a linha de raciocínio? Como a vereadora tem uma ingerência e conhece, como já foi gestora da assistência social, ela pode ajudar a acelerar o processo, como Vossa Excelência, o presidente da casa e os vereadores aqui, para que a gente ache uma solução em médio prazo, que eu acredito que é possível. Agora, pode ser que a Caixa Econômica entenda que ela vai entrar com essa participação, porque a ingerência política transforma determinações e deliberações. Até porque o presidente Bolsonaro hoje tem a sua base na Câmara. Então, se os vereadores que participam hoje dessa questão de poder contribuir, presidente, Sim. Eu entendo que essa é uma alternativa que nós temos que buscar. Se vamos conseguir êxito ou não, é uma outra questão. E é isso que nós precisamos pautar. Tá bom, vereador. Perfeitamente. Eu vou aqui em respeito ao horário. Já chamamos a audiência pública às 20 horas. Ainda tem um vereador Renatinho para usar o uso da palavra. Sim, eu até peço desculpa, porque o debate aqui foram usadas várias intervenções dos extremamente importante o debate. Mas eu deixo a minha fala para amanhã com relação ao que eu queria concluir. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Renatinho do PSOL. Oi? O colega Bruno Lessa está me pedindo aqui. Hoje foi o dia que eu não falei até agora.
Não falei até agora, fiquei sentado aqui, ouvindo Vereador todo Bruno Lessa é um mundo. democrata. Mas o companheiro Bruno Lessa, tá, Renatinho, uns tem audiência, fala pouquinho, enfim. Mas eu vou atender Naturalmente, Vossa ouvir Excelência. Vossa Excelência é sempre um prazer Vou para mim. atender Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um bom vereador, é um bom amigo. Com certeza não poderia ser diferente. Tá, Bruno? Com certeza, tá? Pessoal, olha só. Quero cumprimentar aqui todo mundo. A população de Niterói que estão em casa nos assistindo. Isso é importante para saber o que está acontecendo nessa casa. Por isso que eu dei entrada em um projeto também, que não foi votado. Quero saudar a presença do grande jornalista aqui, chegando aqui, ó. Vai sentar, vai cumprimentar o companheiro Paulo Eduardo. Continua, vereador. Saudar o companheiro jornalista ali também. Enfim, todo mundo. Companheiro do pessoal ali. O nosso advogado pessoal, Carlos, também está ali. Enfim, todo mundo aqui. Antônio Oscar, grande, gigante, companheiro de luta, está aqui presente. Olha só, gente. Eu quero começar minha fala, na verdade, falando sobre o prédio da Amaral Peixoto, 337, porque eu não gosto de falar o que é ali mesmo, porque ali não é prédio da Caixa. Ali é um prédio até ao lado da Caixa, mas não é prédio da Caixa, não é. Enfim, a situação ali está muito desrespeitosa no sentido dos moradores foram retirados, mas praticamente há 15 dias praticamente, e até hoje, lamentavelmente, ainda existe os pertences das pessoas lá dentro. Tiraram alguns fogão, geladeira, cama, mas o restante não deu para ser retirado. Porque, na verdade, a polícia entrou chutando as portas, quebraram todas as portas do prédio. E as pessoas desesperadas com aquilo, saíram com o que pôde pegar, os animais ficaram também. Isso é muito ruim, é crime deixar um animal preso. E com certeza os animais, alguns foram mortos, porque não pode ficar sem beber água, sem comer. Isso foi muito ruim, muito triste isso aí. E está revoltando a população de Niterói, que tem meu aval. Liguei para várias pessoas eu liguei. Comprei o Daniel, travou uma luta também, não tem dúvida disso. Bacana, como ele sempre foi aqui no plenário junto conosco. Enfim, a gente que luta em prol dos animais, desde 2001, tem uma afinidade de projeto, igual o Daniel também. Outros vereadores agora, Daniel, estão até fazendo, que legal, né? Que se somam mais, com certeza, né? Pelo menos nós demos início a tudo isso. Proteger os animais, com certeza é um ato de amor. É um ato de amor. Mas eu quero voltar ao prédio da Amaral Peixoto. Então, tem pessoa que lamenta para a gente, denuncia para a gente, que até remédio estão lá, sem poder utilizar o remédio, e aí não tem dinheiro para comprar outros, não tem. São pessoas pobres, são pessoas paupérrimas muitas das vezes. Isso está nos incomodando muito. Eu me coloco no lugar de cada pessoa que estão ali passando essa dificuldade. Eu me coloco no lugar deles. Por isso que hoje, com a nossa audiência que nós realizamos aqui, eu, o companheiro Paulo Eduardo, tem bastante gente aqui, nós falamos que muitas das vezes, aliás, morador que fica aqui em Amaral Peixoto, de rua, morador em situação de rua, fica ali dormindo nas calçadas, com esse frio, com esse calor, enfim, porque não tem aonde morar. Fica cheirando cola, fica cheirando maconha, fumando maconha. Mas isso, pessoal, a gente tem que respeitar eles, as autoridades têm que respeitar eles. Eles não estão nessa vida por querer. Eles não estão nessa vida por querer. Muitas das vezes aqui, até nesse momento aqui, sai uma briga aqui, outro pega uma faca, mata, entendeu? Imagina essas pessoas que estão nessa situação, morando nas ruas em Niterói.
nas ruas, fumando maconha, tomando cachaça. É para eles esquecer esse momento trágico que está ocorrendo com eles. Então, por isso que eu me coloco no lugar deles, para tentar uma solução para isso. Fiz audiência pública, chamei a atenção do governo aqui, na forma de tratamentos com eles, nos abrigos, por exemplo. Eu reparei, ele estava lá, Humberto, e muitas das vezes as pessoas tratavam ele com delicadeza, enfim, com falta de respeito, e são humilhando. E eu chamei a atenção aqui hoje, falei para a mesa que tinha gente da secretaria, e falei, olha só, eu tenho até um apelido nessa casa, muitas das vezes as pessoas me chamam aqui, de ser repetitivo, Justiça, de ser repetitivo. Serei repetitivo enquanto toda essa tragédia que está acontecendo em Niterói, esse desrespeito com as pessoas, não ser solucionado. Vou usar a tribuna todos os dias. Nós temos 21 vereadores, têm o direito de usar essa tribuna. Eu não. Então, hoje que eu não vi que estava passando, quase na hora de encerrar, eu falei, não, eu tenho que falar, porque eu nunca deixei de falar, nunca. 3, 4 vezes aqui, o Bruno Lessa, Paulo Eduardo, enfim, e outros, Beto, nós não deixamos de usar a tribuna, mas eu uso a tribuna com uma finalidade, cobrar justiça, cobrar amor às pessoas, que as pessoas sejam encaradas, um ser humano como um qualquer, não pode ser desprezado, humilhado. Eu não aceito isso. Desculpe, presidente, mas eu fico muito revoltado. Eu não vejo que eu não vou fazer as visitas aí, as pessoas humilham uma pessoa que está fumando maconha, que está cheirando cola. Lamentavelmente, eles estão nessa vida. E é lamentável que o poder público coloque a polícia para resolver um caso desse. Polícia! Então, tem que mudar essa forma de pensamento e de agir. Porque eu serei, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não teria nenhum sentido a gente presidir essa comissão se não estivesse ao lado dos menos favorecidos. Combater as injustiças, combater a falta, a carência de casa popular para essas pessoas. Niterói tem o déficit de Niterói de casa popular, 40 mil casas populares para essas pessoas. E o governo não vai ver isso? São 40 mil serviços. Está aqui, Gefel, 40 mil que está faltando. Aí começam a fazer coisas que, muitas das vezes, não vão ajudar essas pessoas. Então, isso é tarde, eu costumo até chamar, isso é maléfico. A pessoa que não tem uma consciência, só pensa nos poderosos, só pensa em facilitar a vida da especulação imobiliária, que agora está saindo. Ninguém anda em Niterói mais, ninguém anda, é carro para todo lado. Vem para essa casa e aprova com maior facilidade. Tá gente, tá acompanhando o Flávio Serafim lá no Rio, acompanhando o Marcelo Freixo lá em Brasília, Thalira Petroni e outros vereadores do PSOL, deputados do PSOL. Nós temos lado nessa luta em prol da justiça. Por isso que eu presido a Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho que dizer sempre aqui, agradeço a todos os colegas aqui por ter me apoiado na época aqui de eu voltar a presidir essa comissão. Porque eu vejo que essa comissão tem a minha cara. Tem mesmo, pelo que eu penso e pelo que eu quero, torço e luto por um mundo melhor. E não é ziriguidu, não. Não é ziriguidu, não. Chegar por trás e falar mal dos outros. Não acredita nisso aí, não. Isso aí é do PSOL. Eu já sei disso, eu estou sabendo disso. É do PSOL, cuidado. Não resolve nada. Não resolve, mas a gente tem a coragem de lutar e denunciar, que é o papel do vereador. Legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Gente, vou parar por aqui, que na verdade, obedecendo o companheiro Bruno, na hora certa e com certeza no dia de amanhã, estaremos aqui para lutar bravamente por tudo isso que eu acredito e que a população de Niterói merece na íntegra.
Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, vereador. Queria justificar a ausência do vereador Macedo, que ainda se encontra sendo médico ainda, acabou de avisar agora aqui a casa. Que Deus o abençoe. Convidar os vereadores para a sessão de amanhã no memorário regimental. Uma boa noite a todos.